Nação Rubro-Negra. Pergunta: pode um time de futebol perder de 1-0, perder a liderança do campeonato, perder 2 jogadores expulsos e ainda assim sair no lucro? Sim, pode. Foi exatamente isso que aconteceu com o Flamengo ontem. O Flamengo ontem fez uma partida correta, dentro da medida do possível, contra o Bahia, jogando na casa do adversário, estádio lotado, mas ainda assim, apesar de ter perdido 2 jogadores, um de forma injusta, que foi o Danilo, e outro de forma justíssima, que foi o Wallace, duas situações completamente opostas, não vamos explicar isso aqui, mas ainda assim o Flamengo fez uma partida correta dentro das suas limitações, que ele ficou com 2 jogadores a menos. A arbitragem parece estar muito tendenciosa para dar o título ao Palmeiras. Ontem, durante o jogo Palmeiras e São Paulo, no Morumbi, aconteceram coisas absurdas. O Andrés Pereira deu uma entrada criminosa no jogador de São Paulo e invertido com o cartão amarelo. O que acontece é que aquela entrada ali é para expulsão direto. Aquela entrada ali poderia quebrar a perna do jogador de São Paulo. E ficou por isso mesmo. O São Paulo, ele teve um pênalti criminosamente não marcado a seu favor, quando o jogador do Palmeiras entrou de carrinho dentro da área do jogador de São Paulo. Era para ser pênalti ali, se seria gol ou não, outra discussão, mas o pênalti deveria ser marcado e não foi. O Ramon Abate-Abel é um cara que ele apita muito mal seus jogos, é arrogante, prepotente, e é um cara que, com certeza, ele quase sempre a favor do time da casa. Não por acaso, no primeiro turno, vocês vão lembrar, Flamengo e Palmeiras jogaram no Allianz Parque. O Ramon Abate-Abel foi aquele cara que marcou o pênalti contra o Flamengo, o pênalti que a bola bateu na mão do Varela. O Varela estava de costas, ele pulou, ele estava praticamente ali em cima da linha. Nem o VAR conseguiu determinar se ele estava dentro ou fora da área, e ainda assim o pênalti foi marcado e o Rossi pegou o pênalti. E depois o Flamengo ganhou o jogo, como vocês sabem muito bem, com o pênalti também do Arrascaeta, e aquele sim foi pênalti, o Arrascaeta foi segurado dentro da área, e o gol do Ayrton Lucas, decretando a vitória do Flamengo no primeiro turno deste campeonato. O que acontece? Ontem aconteceu exatamente isso, a gente acabou de relatar aqui entre Palmeiras e São Paulo. Entre Flamengo e Bahia, aconteceu uma expulsão trúxula, porque o jogador do Bahia estava indo na direção da linha de fundo. O jogador do Flamengo estava indo na direção da bola. E também na direção do jogador do Bahia, obviamente, que é o Danilo, que estava marcando o jogador do Bahia. O que acontece é que o Danilo chegou primeiro na bola, tocou na bola primeiro e, na sequência, na velocidade que estava vindo, o jogador do Bahia acabou atingindo o pé do Danilo. Essa que é a questão fundamental. Jorge, isso é choro de torcedor, você está distorcendo a realidade. Não. Vocês podem reparar no lance. O Danilo atinge a bola primeiro. Ele levanta o pé? Sim, claro, não tinha outra coisa a fazer ali. Ele vai fazer o que ali? Não tinha outra coisa a fazer. Ele levanta o pé para poder tirar a bola do raio de alcance do jogador do Bahia. E em seguida, o Danilo é criminosamente expulso pelo juiz. Perdão, no máximo poderia ganhar um cartão amarelo. Com a menos, o Flamengo não titubeou. Felipe Luiz tratou de reorganizar sua defesa, tirou Pedro, que é o óbvio, colocou lá o Cleiton, que é um jogador da base, jogador promissor, canhoto, muito bom, alto, forte, jovem, não é tão veloz assim, mas o Cleiton, ele teve um papel crucial no jogo. E aí cabe de novo uma crítica aqui ao Felipe Luiz. Eu já cansei de repetir aqui que eu sou muito fã do Felipe Luiz. O Felipe Luiz é um promissor técnico de futebol. Mas o Felipe Luiz, quando foi perguntado por que ele não dava chances aos jogadores da zaga, que são da base, ele disse que não queria queimar os garotos. O que acontece é que ele poderia ter feito isso durante o Carioqueta, que o Flamengo ganhou, que não presta para rigorosamente nada, ele poderia ter feito isso. Ele não fez. Ele poderia ter feito isso de menor importância ao longo da temporada. Poderia ter feito isso. Muito bem. Para dar casca a galera, a garotada, para dar experiência, para dar rodagem, para fazer a garotada se enturmar com a galera profissional, mas ele não fez. E ontem ele foi obrigado a lançar a mão de um garoto. Ele disse que não queria queimar a garotada da base, que não queria expor a garotada da base. Ontem ele foi obrigado a expor. Esse menino, quando ele entra com uma responsabilidade gigantesca. Mas o Flamengo estava com um a menos e ele entra para cobrir o lugar que era do Léo Pereira, que não podia jogar ontem porque estava suspenso. O Danilo entrou e foi expulso. O Danilo, que é um excelente jogador, já falamos dele aqui. E o Cleiton, ele entra exatamente para suprir a ausência do Danilo. Só que o Cleiton não tem a qualidade de passe que o Danilo tem, que o Léo Ortiz tem, que o Léo Pereira tem.
E o Rogério Ceni, que como eu falei no vídeo anterior, não é um cara bobo, conhece o Flamengo, conhece o jogador do Flamengo, conhece o pensamento do Felipe Luiz, ele simplesmente marcou o Léo Ortiz, porque ele sabe que o Léo Ortiz ele é um excelente passador, e deixou o Cleiton para poder fazer esse trabalho de jogar por dentro. Inclusive, o Flamengo tinha que jogar pelas laterais, isso é um capítulo à parte. O Flamengo tinha que jogar pelas laterais, o Flamengo tinha jogadores ali pelas laterais. Veloz, que é o caso do Ayrton Lucas pela esquerda, é o caso do Emerson Royal pela direita, e tinha o Samuel Lino, que é o tal Abrelatas, é um caso à parte. Vamos com calma aqui. O que acontece é que o Flamengo ficou sem saída de bola. Por quê? Porque o Ayrton Lucas fez a sua pior partida, acredito eu, desde que ele subiu da base do Fluminense para o profissional do Fluminense ainda. Ele fez uma partida onde ele errou tudo. Ele fez uma partida para esquecer, ele fez uma partida para ele colocar, para rever e analisar tudo que ele nunca mais deve fazer em campo enquanto estiver vestindo a camisa do Flamengo. Ele não deu sustentação na defesa, ele errou passes, ele errou tempo de bola, ele não avançou até a linha de fundo, não cobriu ali a lateral esquerda, ele não fez rigorosamente nada. E ainda deixou espaços na zaga. Então, assim, deixou o lado esquerdo do Flamengo totalmente vulnerável. E a partida do Ayrton Lucas na história. Eu acho que está na hora, definitivamente, do Ayrton Lucas dar um tempo banco e o Flamengo vinha ali com mais frequência, junto com o Alexandre. Reserva, né, do Alexandre, porque o Felipe Luiz, claramente, ele prefere o Alexandre. Isso está claro. Mas o Vinha precisa ser a segunda opção, se a questão for essa. O Lucas, ele está claramente sem confiança. Samuel Lino recebeu um passe absolutamente açucarado do Arrascaeta. Aquele passe que todo atacante sonha. Tudo que é o Samuel Lino, é o tal abre-latas, é o tal driblador. E Samuel Lino não fez jus à sua fama de abre-latas, de driblador, no momento mais crucial da partida, quando ele se viu diante do goleiro, com a bola dominada, com os zagueiros às suas costas, onde ele poderia muito bem driblar o goleiro, balançar o seu corpo na frente do goleiro ali, que o goleiro ia cair para algum lado, e ele sairia para o lado oposto, logicamente, teria o gol encarado à sua frente, que seria só empurrar a bola. Só que o Samuel Lino, como ele também está sem confiança, como ele também está recebendo uma série de críticas, mas isso é normal, o Flamengo é isso, cara. O Flamengo é isso. Jogar no Flamengo é estar o tempo inteiro no fio da navalha. Se você errou uma vez, você vai receber críticas. Se você acertar, você vai receber elogios. A torcida do Flamengo é assim. Assim é jogar sob pressão no time mais popular da América. O que acontece é que o Samuel Lino, ele tomou a pior decisão possível. Ele chutou exatamente em cima do goleiro tudo que o goleiro do Bahia queria que ele fizesse. E aí o Flamengo perdeu uma excelente oportunidade de fazer o primeiro gol quando já estava com um a menos. E aí veio o segundo tempo. Quase uma catástrofe total e absoluta. Por quê? Porque o Flamengo colocou Luiz Araújo no lugar do De La Cruz, botou o Bruno Henrique no lugar do Samuel Lino e depois botou o Wallace Ian. Luiz Araújo, ali no meio, na função do De La Cruz, ele não tem muito cacoete para jogar ali no meio, não. Ele tem cacoete mais para jogar pela esquerda, ou pela direita. Normalmente pela direita ali, onde joga ali o Plata. O Plata fez uma boa partida, mas o Plata ficou limitado também porque ele não tinha a liberdade que normalmente ele tem quando o Flamengo está com 11 em campo. O que acontece é que o Wallace Ian, ele entrou e começou a fazer as suas responsabilidades. O Wallace Ian é um cara que ele precisa ser tratado de uma maneira bem forte, uma chacoalhada bem forte, como o Pedro levou. Eu acho que ontem, durante a entrevista do Felipe Luiz, ele pegou leve com o Wallace Ian. O Wallace Ian, desde aquele jogo contra o Atlético Mineiro, ano passado, né, que as pessoas falaram que ele alugou um triplex, um apartamento na cabeça dos jogadores do Atlético Mineiro, o Wallace Ian virou o queridinho da torcida do Flamengo. Invariavelmente, muitos torcedores do Flamengo bradam aos quatro ventos, exigindo, pedindo, implorando a escalação do Wallace Ian no time do Flamengo. Só que, mesmo naquela ocasião em que todo mundo achou lindo, maravilhoso, ele recebeu vários elogios, inclusive de jornalistas da mídia putrefata burguesa esportiva, né, dizendo que era um garoto de muita coragem, é um garoto de personalidade, é um garoto que tem tudo para explodir no Flamengo, que tem muita lenha para queimar, que tem muito a dar para o Flamengo, e aquilo ali simplesmente entrou na cabeça dele, e ele está se achando maior do que ele é, quando não é ainda nada, não é nada. Aqueles elogios todos viram a sua cabeça. Ele está se achando melhor do que ele é, repito, está se achando melhor do que ele é, só que ele não é nada. Jogador de força,
é um jogador veloz e que tem qualidades onde ele sabe fazer gol. Ponto final. Né? Ele está abaixo do Pedro no que diz respeito à questão técnica. O Pedro, sim, é um excelente jogador, embora tenha falha no que diz respeito a bater pênalti. Mas isso é uma outra conversa. Sem o Pedro, e o Flamengo já estava com um a menos, o Wallace entrou exatamente para forçar aquele lado esquerdo ali. E era tudo que o Flamengo deveria fazer, jogar pela esquerda, porque jogar por dentro estava difícil, porque o Cleiton estava muito bem marcado. E o Cleiton cometeu 2 erros ali quando ele tentou jogar por dentro. O que acontece é que o Wallace, ele é um cara, um pavio curtíssimo, e as pessoas já sacaram isso. O Wallace lembra muito o Edmundo. Quem é mais velho aí como eu vai lembrar do Edmundo, dos anos 90, início dos anos 2000. O Wallace é exatamente esse jogador. Temperamento explosivo, tem o pavio curtíssimo, se estressa por qualquer coisa, se enerva por qualquer coisa, tem um psicológico muito fraco, e foi assim que ele foi expulso ridiculamente, né? Não vou nem dizer infantilmente, não, ridiculamente, porque ele, o primeiro cartão que ele tomou foi absolutamente de graça, porque ele estava discutindo com o quarto árbitro, querendo que o quarto árbitro chamasse a atenção do árbitro para que o árbitro desse um cartão amarelo para o jogador do Bahia, onde, segundo o Wallace, supostamente, o jogador do Bahia o teria agredido com uma cotovelada, ou com um soco, ou algo do gênero. E o quarto árbitro, já sabendo a personalidade, o perfil do Wallace, porque esses caras falam, se conhecem, assistem jogos antes dos jogos acontecerem, né, dos times que eles vão, onde eles vão atuar, sabendo da característica falante, babaca do Wallace, simplesmente falou para ele: joga bola, joga bola, joga bola. Ele vai e comete uma série de indisciplinas já ali. E essas indisciplinas lhe custaram um cartão amarelo de graça. Não satisfeito, o Sr. Wallace, pouquíssimo tempo depois, menos de 5 minutos depois, ele dá uma entrada criminosa no jogador do Bahia e é corretamente expulso. E aí o Flamengo se viu com 2 jogadores a menos, quando poderia estar com 1 a menos só, já estava perdendo de 1-0. E aí o Flamengo ficou à mercê do Bahia, e ficaria ainda mais à mercê do Bahia se não tivesse um técnico inteligente à beira do campo, que reorganizou o time em campo, e se não tivesse um técnico dentro de campo, que era o próprio Jorginho, que também ajudou a reorganizar taticamente o time na marcação. E também, se o Bahia fosse um time treinado por um técnico melhor do que o Rogério Ceni, o Bahia certamente faria mais gol no Flamengo, porque o Bahia ficou com 2 jogadores a mais. E os times do Rogério Ceni, como eu disse ontem no grupo de WhatsApp que eu participo, os times treinados pelo Rogério Ceni têm essa característica de não matar o jogo, não machucar o adversário, fazer no máximo um gol, ser econômico nos gols. O rubro-negro sabe muito bem disso, porque infelizmente esse cara treinou o Flamengo durante meses e ele é um péssimo técnico para os padrões do Flamengo, para os padrões do Bahia, do Fortaleza, do Cruzeiro. Isso é problema deles. Para o Flamengo, ele não serve. Não serve porque os seus times são times, como algumas pessoas chamam de cerca, mas não machuca. Ou seja, ele é um time que fica ali rondando a área do adversário, mas não decide os jogos, não tem a contundência tão falada pelo Jorge Sampaoli, por exemplo. Um time pressionante, como são os times do Felipe Luiz, por exemplo. Não é um time que mata os jogos, como os times do Pepe Guardiola, por exemplo, como os times do Carlo Ancelotti, por exemplo. O Rogério Ceni não é esse padrão de técnico, não tem essa visão de futebol que esses técnicos que eu acabei de citar tem. Por isso, também, que o Flamengo só perdeu de 1-0, por isso que eu digo que o Flamengo saiu no lucro. Porque o saldo de gols também conta lá na frente. Agora, o Palmeiras é co-líder com o Flamengo, é o número de vitórias maior do que o Flamengo, por isso que ele está na liderança momentânea. Mas, voltando a falar da partida de ontem, é preciso ressaltar o erro do Rossi. Mais uma, quando o Flamengo perdendo 2-0, o Rossi fez uma lambança ali, cometeu um erro crasso, gravíssimo na saída de bola. E, de novo, cometendo mais um dos seus erros, né? O Rossi está se especializando nisso, já falei isso anteriormente, no grupo que eu participo. O Rossi está se especializando nisso, em cometer erros, em correr o risco de comprometer os jogos do Flamengo. O Rossi tentou sair jogando ali, e aí ele tenta fazer uma jogada descabida, e quem é que salva o Flamengo de tomar o segundo gol? O Cleiton, o menino Cleiton, que foi colocado no fogo ontem pelo Felipe Luiz,
Espero que isso sirva de lição para o técnico do Flamengo, quando aquele menino entrou na frente da bola que foi chutada pelo jogador do Bahia e que tinha o endereço do gol. Ou seja, o Flamengo saiu no lucro ontem. A questão da arbitragem, isso precisa ser muito seriamente tratado pela diretoria do Flamengo, pelo Boto, pelo BAP, porque isso está escancarado. Até os palmeirenses sabem, estão vendo isso, estão reconhecendo isso, logicamente, que a arbitragem está favorecendo claramente o Palmeiras. Dado o recado, galera, deixe seu like aí, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, tamo junto sempre, isso aqui é o Flamengo.